Fala galera, olá, Kelly de Sociologia, tudo bem? Espero que estejam todos bem, saudades de vocês. Hoje nós vamos discutir um assunto que é tanto polêmico quanto dinâmico dentro das sociedades, desde os primórdios. Nós vamos falar hoje sobre movimentos sociais. Vamos lá. Muito bem. Mas o que é um movimento social? Quem o faz? Como o fazem? Por que é feito? Nós vamos descobrir isso hoje. Em geral, as pessoas consideram os movimentos sociais apenas com um ponto de vista, de reclamação, de reivindicação, de protesto, de causar tumulto. Os estudiosos do assunto, sociólogos, antropólogos, já veem com uma dimensão um pouco maior. Eles veem os movimentos como luta de crenças, de valores, lutas de classes e ações sociopolíticas. Nós vamos ver que os movimentos sociais estão muito interligados com a política. O tema movimentos sociais, ele se entrelaça muito também com a cidadania e a liberdade de expressão. Vamos relembrar o que é cidadania. Cidadania é quando o cidadão de um país participa da política, quando ele tem, o cidadão é participante ativo da política. E o movimento social, as manifestações, é um tipo de voz do povo, é um tipo de participação ativa do povo em se manifestar, em reivindicar, em buscar alguma transformação. Vamos ao slide. Nós vamos ver, então, os movimentos sociais ao longo da história. Vamos ver a definição, o conceito de movimento social. Quais são os tipos, os grupos também de movimentos, os objetivos deles, as suas características. Vamos ver alguns exemplos de movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no mundo. Só voltando aqui, eu também falei que os movimentos sociais se entrelaçam com a liberdade de expressão. Esse tipo de liberdade de expressão é um direito nosso em Constituição Federal. Nossa Constituição vigente é de 1988 e nós somos livres, somos cidadãos livres e temos o direito de livre expressão. Por isso que os movimentos sociais se entrelaçam com a cidadania e também com a livre expressão, certo? Olha lá, os movimentos sociais são observados em todos os momentos ao longo da história na sociedade. Dividindo por períodos, nós podemos citar alguns exemplos, não são só esses, mas normalmente a gente conhece mais esses. Por exemplo, na antiguidade, nós podemos citar os movimentos dos escravizados. Normalmente existiam movimentos de pessoas que eram escravas, lutando por uma transformação para haver o fim da escravidão. Na Idade Média, nós já conhecemos movimentos dos camponeses, existe até as revoltas camponesas, com toda aquela situação do feudalismo, como eles viviam, houveram vários tipos de manifestações dos camponeses. Na Idade Moderna, vimos os movimentos comerciais, tanto o povo quanto a burguesia. Já na Idade Contemporânea, com o advento dos ideais iluministas, vemos alguns exemplos de movimentos em prol da liberdade e da igualdade. Na nossa era moderna, do século XX para cá, vimos os movimentos operários com a Revolução Industrial, alguns movimentos estudantis, movimentos políticos e movimentos pacificadores. Hoje em dia vemos muito também movimentos ambientais, lutando pela sustentabilidade e em prol do ambientalismo. Mas, professora,
o que é o movimento social. Vamos formar um conceito aqui de movimento social. Movimento social, então, são ações coletivas. Ponto. Eu não faço sozinha um movimento social. Eu posso fazer um protesto individual, mas o movimento social é feito coletivo, por um grupo de indivíduos. Então, movimento social são ações coletivas, mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por uma causa social, por um ideal, por um objetivo. Os movimentos sociais são uma forma de manifestação popular para protestar e lutar por direitos e mudanças sociais. Um movimento social é uma forma de expressão da sociedade, lembrando da livre expressão que consta na Constituição Federal. E acontece por meio de debates políticos ou de manifestações, que agem em diversas frentes em busca de um objetivo. É a ação coletiva de um grupo organizado que busca alguma transformação ou uma mudança na sociedade. Ou ainda ela busca a manutenção do que já existe na sociedade. Nós vamos ver as diferenças quando chegar na classificação, nos grupos de movimentos sociais. Ou eles querem transformação ou a manutenção do que já existe, certo? Um grande movimento de massas que nós podemos destacar como o princípio de movimento social na nossa era contemporânea, no século XVIII, por exemplo, temos a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha pela população, pela burguesia, buscando o fim da monarquia absolutista, o fim do regime que eles viviam e uma mudança para eles viverem num outro tipo de regime. Já no século XIX, nós vemos movimentos sociais com o advento da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. E grupos de operários e pessoas desempregadas formaram movimentos e grupos para reivindicar o uso das máquinas e as demissões que estavam acontecendo por transferir o trabalho para as máquinas. Nós podemos citar o cartismo, nós podemos citar os sindicatos que eles começaram a formar ali, pós-Revolução Industrial. No século XX, ali no início do século XX, um grande movimento também que começou a ser organizado foi o movimento sufragista, considerado parte da primeira onda do feminismo no mundo, ali na Europa. O movimento organizado por mulheres que reivindicava o seu direito ao voto e a participação cidadã na política, porque até esse momento a mulher não participava, não fazia parte da política, não tinha direito a voto. Vamos ver então alguns tipos de movimentos sociais. Os movimentos sociais podem ser classificados de acordo com os seus objetivos, cada um tem um objetivo em comum, sendo possível separá-los em 5 principais tipos. Vamos ver esses tipos. Só um momento. São estes movimentos reivindicatórios, eles reivindicam algo, que focam suas ações na exigência de questões de cunho imediato e a curto prazo. Geralmente lançam mão de pressão pública e querem modificar algum dispositivo ou instrumento legal para favorecer o seu objetivo. Tem também os movimentos políticos. Os movimentos políticos buscam influenciar as camadas da população a participar das decisões políticas ou tentar mudar alguma coisa, com o objetivo de garantir transformações de cunho estrutural na sociedade em que estão inseridos. Temos os movimentos de classe. Os movimentos de classe que têm como objetivo alterar a organização social e também as relações entre as diferentes camadas da sociedade. Vemos movimentos rurais, que também são chamados de movimentos do campo, e as principais causas estão relacionadas à reforma agrária, né? A distribuição de terras e a substituição da força de trabalho humano pelas máquinas. E temos também organizações não governamentais, as famosas ONGs. Elas são organizações sem objetivo de lucro,
que se organizam por determinadas causas. Dentre essas causas, temos grupos específicos, que podem atuar em qualquer área de educação, saúde, assistência social, meio ambiente e alguns outros. Então, esses são os 5 principais tipos de movimentos sociais. Mas os movimentos sociais também podem se dividir em 4 grupos. Eu vou até dar exemplo de cada um desses movimentos no grupo para vocês entenderem melhor. Movimento social transformador. Ele busca uma mudança ou uma transformação na sociedade. Temos o movimento social conservador, que busca conservar e lutar o que já existe, pelo que já existe na sociedade. Um exemplo que nós já vimos muito por aí, a questão da descriminalização do aborto. Como sabemos, no Brasil, o aborto é considerado crime. Então, existem, às vezes, por aí, grupos que fazem manifestações ou movimentos, grupos organizados. Por exemplo, 2 grupos. Um grupo quer a descriminalização, quer que o aborto não seja considerado crime. Então, eles querem que a lei seja mudada, que é uma transformação. Então, seria um movimento social transformador. O outro grupo já não, quer que continue sendo o aborto crime. Então, eles querem conservar a lei, que fique daquele jeito, sendo ainda crime. Então, seria um movimento social conservador. Certo? Vamos ver os outros 2 tipos. Movimento social estrutural, que é um movimento que são grupos organizados, bem estruturados, elaborados. Normalmente eles têm sede, eles têm espaços na maioria das capitais do país, eles têm líderes, até porque eles se envolvem muito na parte política, então normalmente tem que falar com alguns, são muitos, vão falar com quem? Com os líderes. Esse é o movimento estrutural. E que eles estão sempre fazendo manifestações. Já existe também o movimento social conjuntural. O conjuntural são feitos e organizados somente num momento, em alguma conjuntura na história da sociedade. Então, vamos fazer uma manifestação pró-impeachment. Neste momento, estamos falando sobre impeachment. Então, eles fazem um movimento ou uma manifestação sobre aquela conjuntura de impeachment. Depois, normalmente, não tem esse tipo de movimento. Deu para entender? Normalmente, esse pessoal se reúne, hoje em dia, com grupos no Instagram, no Facebook, com grupos no WhatsApp, pelas redes sociais, marcam um local e fazem a sua manifestação. Existem grupos menores, existem grupos grandes, existem grupos mais estruturados, existem grupos mais conservadores, que querem continuar com o que existe, e existem grupos mais radicais ou transformadores, certo? E quais são os objetivos desse povo? Olha lá, os movimentos sociais lutam por causas que vão além dos interesses particulares. E os seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida das pessoas, transformam o sistema, transformam a lei. Existem muitos tipos diferentes de movimentos, mas basicamente todos têm o mesmo objetivo, que é lutar pelo seu ideal. Seja ele político, ambiental, de classes minoritárias, por melhorias, por protestos, greves, entre outros. Greves também são movimentos sociais. Normalmente, nós podemos classificar em movimento social transformador, conjuntural. Por causa da conjuntura do problema que está acontecendo na empresa, os sindicatos e um grupo de trabalhadores formam uma manifestação e fazem a greve. Tá ok? Vamos ver as características dos movimentos sociais. São várias as características, de modo que muitas delas podem apresentar diferenças. Entretanto, é possível observar pontos em comum. Separei 3 pontos em comum entre os principais movimentos que já aconteceram.
como, por exemplo, a ideologia. Normalmente, um grupo que vai fazer um movimento, uma manifestação, eles têm uma ideologia e eles lutam por aquela ideologia. Vamos lá, ideologia é a base de pensamento que reúne os cidadãos em torno de um objetivo em comum. Um pensamento ideológico comum guia e auxilia na articulação de grupos sociais em prol do mesmo movimento. Existe também como característica um projeto. O projeto de um movimento social é o que contém todo e qualquer objetivo de reivindicação daquele grupo. Eles têm que ter um projeto. Ele é um dos pilares que motivam a organização de um movimento, servindo como pauta para as demandas da sociedade. E existe uma hierarquia. A organização hierárquica de um movimento social pode ser centralizada ou descentralizada, apresentando um ou mais líderes. É extremamente importante que os movimentos sociais verdadeiramente organizados tenham uma cara. Eu falando assim, pode ser que vocês já lembrem de alguns que fazem movimentos por aí. Eles têm uma cara, eles têm um jeito, eles têm um projeto, eles têm uma ideologia. Tem os líderes que normalmente estão nas redes sociais, que movimentam tudo isso. E principalmente para a abertura de diálogo com o Estado. E se for chamado para conversar no parlamento, na sede de algum lugar, vão só os líderes, não precisa ir 5.000 pessoas, correto? A principal forma que os movimentos têm para conseguir as transformações desejadas é pela discussão, pelo debate de assuntos e organização de grandes manifestações sociais. Isso significa que é através da política que os movimentos sociais lutam pelas causas que defendem. Por isso que eu falei que movimentos sociais estão sempre entrelaçados com a política. É comum que os movimentos sociais sejam formados por grupos de pessoas que pertencem a alguma minoria social, surgindo a partir da percepção de uma injustiça ou de um problema social. Também fazem parte dos movimentos sociais as ONGs, organizações não governamentais, as organizações sindicais, os sindicatos, movimentos rurais ou ambientais e movimentos de direitos civis em geral. Vamos ver alguns exemplos de movimentos sociais importantes que já ocorreram no Brasil. Vamos lá, voltar lá no século XVIII em diante. No século XVIII, temos a Inconfidência Mineira, com o Tiradentes, todo aquele pessoal ali na zona do Ouro de Minas Gerais, fizeram um grande movimento contra tudo que passavam ali com Portugal. Portugal tomou todo o ouro, colocou imposto em tudo, e todo mundo passava fome, mas tinha que pagar o imposto. Fizeram um grande movimento chamado de Inconfidência Mineira, mesmo não tendo dado muito certo. Século XIX, tivemos algumas revoluções que foram movimentos onde queriam uma mudança, né? E a principal delas foi a Revolução Farroupilha, que durou mais tempo, durou 10 anos, de 1835 até 1845, ali pelo período entre o primeiro e o segundo reinado dos nossos imperadores. A Revolução Farroupilha é a mesma coisa. O pessoal ali do Rio Grande do Sul queria uma mudança no sistema em que eles viviam, pagando tanto imposto para a coroa. Na Bahia, no final do século XIX, tivemos a Revolução, a Guerra de Canudos, onde aqueles sertanejos formaram ali a sociedade de Canudos e queriam uma mudança no estilo de vida, como eles viviam. É um movimento social. No Rio de Janeiro, em 1904, tivemos a Revolta da Vacina. Houve um movimento muito grande contra a obrigação de tomar uma vacina que eles não conheciam, que eles não sabiam para que era. É um movimento social. Em 32, em São Paulo e Rio de Janeiro, teve a Revolução Constitucionalista. As pessoas queriam a Constituição quando Getúlio Vargas tinha tirado. Houve um grande movimento, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Vou falar melhor depois sobre as diretas já, que foi um movimento muito grande feito por todo o Brasil, onde o povo queria eleições diretas para o povo participar da política no final do regime militar no Brasil. E em 1992, tivemos o movimento dos Carapintadas. Se vocês quiserem procurar também depois, o movimento dos Carapintadas foi um movimento muito grande, onde o povo foi para as ruas pedindo impeachment do presidente na época, Fernando Collor. E nós vemos também sempre movimento do MST, movimento dos trabalhadores sem terra. Eles fazem sempre algum movimento pensando na reforma agrária, né? Às vezes eles invadem terras e tudo mais, mas é um grande movimento social. Alguns outros exemplos de movimentos sociais importantes pelo mundo agora. Já até comentei, nós vimos movimentos operários ou trabalhistas no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, onde o povo vivia em situação precária, trabalhava em situação precária, muitos sendo mandados embora, demitidos, sendo trocados por máquinas. O povo se reuniu, faça-se um movimento social para tentar mudar aquela situação. Nós vimos também movimentos negros, vou falar melhor daqui a pouquinho, contra a segregação racial, principalmente nos Estados Unidos, também na África depois, e se intensificou nos anos 50 e 60, já século XX, com um dos mais conhecidos, né, com o grande líder Martin Luther King Jr. Movimentos ambientalistas têm tomado conta do mundo também, em defesa do meio ambiente, mas isso começou lá na década de 70, quando começou-se a ideia de efeito estufa e poluição e tudo mais, os movimentos ambientalistas começaram a crescer muito. Hoje em dia também, né, está muito forte, eles buscam a defesa do meio ambiente e a sustentabilidade. Movimentos LGBT também cresceram muito a partir dos anos 80. Eu vou falar um pouquinho sobre as diretas já. O movimento das diretas já surgiu no final do período da ditadura militar. O regime militar no Brasil durou de 1964 até ali início de 85. E o povo não participava das eleições, não votava durante esse período. Quando, em 84, novembro, dezembro de 84, o povo foi para as ruas, um grande movimento foi feito, e nas principais capitais do país e cidades, o povo foi para a rua querendo diretas já, querendo a participação. O nascimento do movimento ocorreu pela necessidade dos cidadãos de pedirem de volta a eleição direta para o cargo de presidente da República. Conseguiram? Não naquele momento, mas conseguiram. O movimento se espalhou por todo o país, com grandes manifestações, e teve o apoio de grande parte da população, além de intelectuais e muitos artistas brasileiros. Apesar da força desse movimento, a primeira eleição direta no Brasil, após o final da ditadura, só foi em 89. Mas todo o esforço feito desde 84 ajudou muito a conseguirmos eleições diretas e hoje nós podemos votar no nosso representante no governo. Pelo mundo, o movimento negro é o nome dado a diversos movimentos sociais que existem para combater o preconceito racial na sociedade. Desde o período da escravidão no Brasil, já existiam movimentos de resistência e de libertação do povo negro. Aqui no Brasil ficou conhecido como movimento abolicionista, porque esse grupo de pessoas faziam movimentos buscando a abolição da escravidão, para o povo negro não serem mais escravos no Brasil. Com o passar do tempo, o movimento foi mudando, foi abrangendo outras pautas ligadas a questões raciais. A partir da década de 70, o movimento se fortaleceu e conseguiu aumentar a atenção social por suas demandas. Além de lutar pela diminuição do preconceito e pelo combate ao crime de racismo, porque o racismo é um crime,
O movimento negro também discute questões como inclusão na educação, como a lei de cotas, a inclusão no mercado de trabalho e a preservação cultural de suas raízes, de suas origens, principalmente origens africanas. Por fim, galera, os movimentos sociais, eles são legais, são amparados por lei e pela Constituição Federal, com o princípio da liberdade de expressão. Então, eles são legais, são amparados, mas desde que não interfira na lei e na Constituição. Desde que não quebre os direitos e os deveres de outros. Todos nós somos livres para reivindicar, para protestar, para buscar uma melhoria, formar um grupo e lutar por algum objetivo, mas temos que ter em mente onde começa e onde terminam nossos direitos. Se ele está amparado pela lei, se ele não vai ferir alguma regra. Tem uma frase de um autor desconhecido, mas nem por isso menos sábio, que diz assim: lutar só por lutar e do jeito errado não valida o seu objetivo por mudanças. Então, se você tem um objetivo por mudanças, lute, mas lute do jeito certo, ok? Lute do jeito legal, amparado por lei, faz a coisa certa. Não adianta, vamos fazer um movimento e tá tudo legal. Calma, não é bem assim, ok? Eu estou deixando para vocês como atividade assistir um vídeo do YouTube, coloquei o link, que fala sobre as características estruturais dos movimentos sociais. E no caderno, vamos fazer um resumo sobre a ONG Greenpeace. Já ouviram falar? Pesquise sobre ela e faça um resumo no caderno, como são os movimentos sociais ambientais realizados pelo Greenpeace pelo mundo, porque o Greenpeace tem sede em 55 países no mundo. Eles fazem movimentos e manifestações sociais ambientais em todo o mundo. Vamos fazer um resumo, então, para conhecer sobre o trabalho deles, sobre esses movimentos que eles fazem, e como são, tá ok? Então, até a próxima aula. Beijo e tchau!